Pessoas fora da curva, de muito sucesso, são pessoas raras. Grandes amores são pessoas raras. Os empresários que revolucionaram o mundo financeiro, tecnológico, a humanidade são pessoas raras. E são pessoas que essencialmente foram elas. Quando se fala do seja você mesmo, Exatamente. você deu uma baita aula pra gente uma vez sobre isso, do ser você mesmo. Se até você quiser aproveitar esse gancho pra falar um pouco disso pra gente, pra quem ainda não viu, até complementar, porque, bebezinho, um ano depois o homem também tem conteúdo a mais, né? Pra passar pra todo mundo gente. evolui. Por que seria esse lance de atrair sendo você mesmo? Espero que estejamos melhores, né? Vocês também estão muito melhores. O tempo precisa apurar o vinho bom. Se for um vinho ruim, o tempo estraga. Então eu busco ser um vinho bom. Como é que eu sou um vinho bom? Eu respondo sua pergunta com essa metáfora. Quando eu consigo ser puro, sabe? Então eu acredito que o vinho é um belo exemplo de você ser você na sua essência. E você ser você na sua essência até o final. Porque até o final você fica extremamente valioso. Você, além de valioso, se torna você entra em uma outra prateleira, porque existem coisas que são valiosas, estão numa prateleira de cima das coisas Sim. comuns, e você sobe uma prateleira das coisas valiosas e você entra numa prateleira de coisas raras. Pessoas fora da curva, de muito sucesso, são pessoas raras. Grandes amores são pessoas raras. Os empresários que revolucionaram o mundo financeiro, tecnológico, a humanidade são pessoas raras. E são pessoas que essencialmente foram elas, através das suas convicções, valores, crenças. Como é que eu consigo ser o melhor de mim? Né? A partir do momento que você começa a despertar e se desenvolver. Perceba que quando você é criança, você vai aprendendo a ser gente. É um desenvolvimento lindo. Tanto eu quanto você temos as memórias frescas, porque temos a bênção de sermos pais. Então, sendo pai, eu tive o privilégio de ver a minha filha, antes de abrir os olhos, ela ainda não me enxergava. E hoje ver a minha filha caminhar até a minha direção, me dar um abraço e formular uma pergunta, tentando induzir, né, a minha moral, inclusive, para eu fornecer o meu boneco do Superman para ela, que é o único que ela não pode mexer. E ela, com 2 anos, ela já me persuade nesse nível. Por quê? Porque ela se desenvolveu a um nível motor, mas também a um nível de inteligência, de intelecto, de sentimento. Quando eu tomo a decisão de maneira intencional de potencializar aquilo que eu sou, as minhas habilidades, eu consigo ser o melhor de mim. Eu entro em lapidação. Cara, se você perceber, eu reparo algo na internet. Manda. Isso daqui é um desabafo. Deixa eu colocar mais água pra você. Cara, Você não quer é a primeira energético? vez que eu tomo essa água, você acredita? Eu sempre tive É vontade. mesmo? É. E aí, bebezinha? Que Mas tá nunca, bebendo? nunca me interessou. Eu falei assim, eu não vou pagar Pagar esse isso numa preço. água É. dessa. Mas é diferente ou não? É um momento bom pro homem. Essa água, ela é valiosa por quê? Falaria que é pelo preço. Só pelo preço? Mas por Não, que ela... olha essa garrafa, essa embalagem dela. Sim, mas tem algo na água também que precisa ser diferente. Porque se ela só tivesse uma boa embalagem, como muitos produtos que têm uma boa embalagem, como muitas pessoas que têm uma boa embalagem, como muitos sentimentos que têm uma boa embalagem, só que quando você consome, você se decepciona. E aí você não volta a consumir, entendeu? Para o mundo dos negócios, você perdeu um cliente. Para o mundo dos relacionamentos, você é uma pessoa que será esquecida facilmente. Você é uma decepção. É porque ela tem a proposta de ser uma água mais pura. E sendo mais pura, ela é mais leve. E sendo mais leve, ela é rara. Entende? Então essa prateleira que nós estamos conversando faz parte do princípio de você se desenvolver. Aí vem o meu desabafo. Eu percebi assistindo a internet. Porque uma coisa pro criador de conteúdo é ele criar os conteúdos dele. E eu comecei criando os meus conteúdos escrevendo textos de relacionamentos. Só que eu acompanhei a internet, os conteúdos que a internet forneceu ao longo desse tempo. E eu percebi que a internet começou a desenvolver e dissipar muito conteúdo de geração de valor no aspecto de ensinar coisas profundas, de maneiras claras, entende? E aí você entende por que cortes viralizam sobre assuntos que até então era tabu sobre falar.
sabe? Depressão, superação, aceitação, fim de relacionamento, dinheiro, como fazer dinheiro, Mesmo, mano. percebe? Eu também percebo que esse comportamento, ele surgiu porque a internet permitiu que as pessoas fossem elas ao ponto de ensinar algo que na vida delas, elas precisaram desenvolver, sabe? Então, se você pegar um cara que ele ensina sobre finanças, ele tinha uma paixão sobre finanças. Aquilo estava no coração dele. Às vezes ele trabalhava no exército, entendeu? Mas no coração dele tinha um sentimento diferente sobre aquilo. Ó, E aí ele se desenvolve no aspecto de como é que eu vou fazer isso acontecer através de uma coisa que eu gosto, de uma coisa que me desperta. E aí ele se torna autoridade naquilo, outro vai se tornar autoridade em business, outro em tráfego, outro em podcasts como você, outro, na verdade, comunicação como você, escutatória até acrescentaria eu. vai. Sua escutatória é muito boa. Outros em comunicação, essas pessoas se tornam referências. Então, um exemplo, hoje quando você assiste um Wesley Delanogari e você percebe a quantidade de alunos que ele tem, se liga no impacto que, um exemplo, 120 mil pessoas, que se eu não me engano são os alunos no RD, que têm acesso a uma mudança de mentalidade. E aí o que acontece? Muitas pessoas, inclusive, talvez vão ver essa parte, porque isso acontece, a galera vai desmembrando os podcasts, né? Isso. E a galera vai supor, né? Falar assim, poxa, Bulhões, que é um pitch, que eu estou querendo fazer um pitch pra ele. Mas eu tô sendo muito sincero, pô, tá ligado? Porque se liga, você pega 120 mil pessoas que decidiram se comunicar melhor, que decidiram cuidar da sua saúde mental. O impacto vezes 3, que são as 3 pessoas mais próximas que conhecem essa pessoa. Vira aquela parada do Sério, filme mesmo, entendi. A Corrente do Bem. Então você tem muito Entendi. mais gente transformada. E aí, pô, a gente pode dar diversos exemplos de pessoas que são referências. Eu acredito que sou referência dentro Porra. da minha proposta, entendeu? Mas eu também consumo de várias outras referências que me fortalecem. Entendi. Então, como é que eu me desenvolvo quando eu invisto nas áreas que eu preciso aprender, nas áreas que eu estou sofrendo, sabe? Como é que eu me torno uma pessoa de valor? Como é que eu me torno mais raro? Como é que eu me torno mais precioso? Poxa, eu aprendo a me comunicar. Isso muda muita coisa, inclusive quando você conhece alguém. Porque a comunicação tira de você o medo de falhar. Isso. Porque, e aí tem dentro da comunicação, das táticas, né, da atração, tem uma frase de um escritor que ele diz que, se eu não me engano, acho que é Francesco Petrarca, posso estar equivocado, mas ele diz que as 2 cartas de amor mais difíceis de serem escritas é sempre a primeira e a última. Ou pode ser o François La Rochefoucauld. Depois a galera vai poder me corrigir nos comentários. Tô até com vontade de terminar meu relacionamento. Escreva aí. Mas o que isso significa? Significa que a primeira é muito difícil porque você tem muito sentimento, só que você não tem palavras. Ou seja, a sua comunicação falha, sabe? E às vezes a última, você desenvolveu uma boa comunicação, mas o coração falhou, o sentimento acabou. Entendeu? Então é importante você desenvolver uma boa comunicação porque o seu coração não vai falhar, sabe? É importante cuidar da sua saúde para você se sentir mais autoestima. E aí você pega o Renato Cariani, o Rodrigo Góes, você pega pessoas que são referências no mundo fitness. Então, se liga, consumir esses caras, seja através do meme, look at him, aquilo inconscientemente me comunica alguma coisa, que é o quê? Eu preciso treinar. Mano. Entendeu? Nem que seja para ser natural. Eu preciso treinar. A comunicação do Renato Cariani, por exemplo, é um absurdo. É uma Sim, aula também assistir o cara de comunicação, sim, né? sim, O jeito que o cara comunica muito fala. bem. Lembra você, tipo assim, Exato. pausado, tranquilo. E você vê que as pessoas que se comunicam bem fazem a diferença, se tornam pessoas raras. Porra. Investe em comunicação. Poxa, investe naquilo que você precisa desenvolver. Fazendo isso, eu garanto a você que você vai ser uma pessoa muito mais atraente, pô, de maneira espontânea, porque você está sendo a sua melhor versão. Ai. Ô, Bruno, você fala de um jeito que faz a gente, né? Eu acho que é oratória o nome disso, não é? Isso, o o Bebezinho falou que era, não sei se era isso mesmo, mas era oratória, né, Bebezinho? Oratória. Eu fico pensando que ele ficou conversando, falando essas coisas que ele tá falando, mas eu tava com vontade de ligar pra Aline agora e terminar e fazer uma carta pra ela, eu juro pra você. Mas a Mano, poesia faz isso com a gente, faz a gente olha. visitar sentimentos que